Olá! Começa agora o TV Câmara Notícia. Fique por dentro das principais informações do Legislativo Pelotense. Na semana passada, foi sancionada pelo Poder Executivo a lei que alterou alguns artigos no Estatuto do Conselho Municipal do Idoso. O vereador Salvador Ribeiro foi o proponente da mudança. A Lei 6.170 veio em boa hora regulamentar o Conselho Municipal do Idoso. Portanto, houve uma alteração sobre a representatividade, aumentando agora para 14 representantes, tanto 7 da parte civil como 7 da parte governamental. Então, eu quero dizer para os senhores aqui presentes que eu estou muito feliz, porque eu fui o proponente, né? E essa aprovação já tinha sido aprovado pela Câmara de Vereadores, pelos colegas, e agora o governo municipal sancionou essa lei que vai dar uma nova vida no Conselho Municipal do Idoso. A reativação das atividades no Porto é uma discussão polêmica, e foi sobre isso que na Câmara Legislativa tratou a audiência pública. O encontro proposto pelos vereadores Ademar Ornel, Marcos Ferreira, Beto Z3, Tenente Bruno, Ricardo Santos e Ivan Duarte contou com a presença de representantes de diversos segmentos, contra ou a favor a proposta de reativação do Porto, além do reitor da Universidade Federal de Pelotas, Mauro Delpino, que falou sobre a posição da universidade frente ao projeto. A universidade tem uma posição favorável, sem dúvida alguma, ao desenvolvimento econômico, mas sempre de forma articulada ao desenvolvimento social, ao desenvolvimento cultural, quer dizer, ao desenvolvimento integral, inclusive urbanístico da cidade. O que nós achamos que é fundamental é que haja a apresentação, né, dos estudos de viabilidade dessa obra, desse investimento, quer dizer, e do estudo de todos os impactos relativos a isso, quer dizer, o impacto ambiental, né, o impacto urbanístico, né, o impacto social, né, e também o impacto econômico, quer dizer, para nós posicionarmos, né, a respeito do empreendimento desses, nós precisamos de uma análise técnica e de uma profunda avaliação sobre todos esses estudos de viabilidade. Moradores e estudantes da área também se manifestaram, e o movimento Ocupa Quadrado marcou forte presença na audiência. Andréia Maza Terra, produtora cultural, demonstrou grande preocupação com a mudança prevista. O que a gente está colocando não é contra o porto, é sim aquele cais ficou obsoleto, ele está num espaço, num lugar onde agora a comunidade conseguiu resgatar a sua dignidade, conseguiu resgatar seu espaço. A universidade veio para fortalecer isso. Isso para mim é progresso, isso para mim é desenvolvimento. Eu vi acontecer. Eu não imaginei que eu ia estar aqui de novo lutando pelas docas, lutando pelo povo das docas, lutando pelo porto. O assunto ainda está longe de ser encerrado, uma vez que o projeto de reativação vai ser apresentado nesta quinta-feira, 18 de dezembro, na Prefeitura. O secretário de Administração e Finanças, José Cruz, e a médica do trabalho, Rosana Gomes, estiveram na Câmara para prestar esclarecimentos sobre a denúncia no SIMP. De acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Municipários, Thiago Botelho, a reclamação dos funcionários é por conta do retorno, que é dado nos atestados apresentados pelos servidores que precisam se afastar do trabalho. Ele ainda salientou a importância de apresentar os problemas aos vereadores, para que as melhorias aconteçam. Queremos que agora, com a participação do Legislativo, né, possamos mudar alguns requisitos, na verdade, que estão sendo, sim, na visão do sindicato, desatendidos pela Prefeitura de Pelotas, né? Vários servidores vêm sofrendo problemas já, não obstante das suas doenças, consultam com os médicos muitas vezes são especialistas de área, esses atestados, ao serem entregues na biometria, muitas vezes a biometria, na sua avaliação, ou nega os atestados, muitas vezes não fundamentando por escrito, que deveria ser, muitas vezes são reduzidos esses dias, e sempre lembrando que o repouso também faz parte do tratamento. Também foi verificado, não no ponto de vista do sindicato, algumas situações que ferem o próprio decreto municipal vigente, né, e isso vem trazendo um grande prejuízo aos trabalhadores. Nas manifestações, o secretário destacou alguns exemplos que fazem o município ser mais rígido nas avaliações. O principal foi o relato dos números de afastamento nos últimos 3 meses, que, segundo ele, passaram de 11 mil dias.
Há 2 pontos fundamentais que nós precisamos considerar com relação a esse aspecto, que envolve a saúde do trabalhador e que para nós é muito importante. A primeira delas é que efetivamente se faça um atendimento ao nosso servidor que está doente. E o segundo ponto é que a população necessita que o servidor esteja no seu local de trabalho, na sala de aula, no posto de saúde, para atender a população. Então, na realidade, o nosso objetivo é aproximar, sem dúvida nenhuma, essas questões, evitando o número absurdo de atestados que eventualmente venham ser fornecidos, sem, evidentemente, a devida correspondência da doença do indivíduo. Participaram do encontro os vereadores Marcos Ferreira e Marcos Cunha, que concordaram com alguns pontos apresentados pelo representante do Executivo. Porém, salientaram que os funcionários ainda enfrentam diversas condições adversas, que acabam muitas vezes sendo motivos para a causa das doenças. Nós estamos numa situação de trabalho estressante e extenuante dos professores, por exemplo, todo mundo sabe, tem que ter uma carga de trabalho incrível, né, e que ganha pouco. E isso tudo cria uma situação de estresse fora do padrão normal mesmo, da curva, daquilo que seria o normal de um trabalhador adoecer. Mas é decorrência também das condições de trabalho, que são muito ruins, né? Então também se pediu que fosse feita uma visita em loco para verificar as condições de trabalho e também levar em consideração isso, né? Que nós estamos vivendo um momento vamos dizer assim, de extrema exigência para os professores, ao mesmo tempo sem dar as condições mínimas econômicas para que esse professor tenha uma carga horária menor de trabalho. Então isso tem que ser levado em consideração também. Diante das preocupações apontadas pelo Sindicato dos Municipários e também dos relatos feitos pelos representantes da Prefeitura, o presidente da Comissão de Saúde solicitou algumas medidas por parte do Executivo para melhorar esse sistema. Conversando com a médica, conversando com o secretário, foi feito um pedido de que os atestados fossem levados em consideração pela médica, que a médica pudesse fazer a apreciação e não qualquer funcionário, como vinha acontecendo, né? E também levar em consideração também que os prazos que são ali colocados, né, sejam fiscalizados pela médica, mas que não seja de pronto reduzido, como vinha sendo feito, e impossibilitando até que o funcionário possa ter aqueles dias mínimos de repouso para poder se recuperar e até para procurar o serviço depois. Então também vai ser possibilitada uma ida na casa dos funcionários também, com um veículo da Prefeitura. O foco principal das solicitações foi a criação de um fundo para os servidores que não possuem plano de saúde poderem realizar com mais agilidade os exames que são solicitados pela médica do trabalho, para assim acontecer a liberação dos atestados. Para os funcionários que não têm condições de pagar exames, e a médica exteriorizou isso também muito bem. Quer dizer, é difícil para uma médica fazer um diagnóstico preciso se ela não tem alguns exames básicos. Nós sabemos as dificuldades que a população em geral em Pelotas tem de ter acesso a exames pelo SUS. Não é diferente para os funcionários. Só que, claro, a administração, no caso dos funcionários, tem um interesse também direto seu, né, de colocar esse funcionário na ativa o mais rapidamente possível. Então nós sugerimos na reunião que fosse criado por parte da administração, no que diz respeito ao funcionalismo público seletista, né, um fundo para cobrir o pagamento de exames necessários para o diagnóstico desses funcionários. O vereador Marcola propôs a criação de uma frente parlamentar em defesa da saúde do trabalhador. O secretário José Francisco Cruz se comprometeu em avaliar melhor e adotar todas as medidas solicitadas pelo parlamento. Nós somos sempre parceiros com os vereadores e qualquer pessoa que queira qualificar e participar conosco nesse processo. Vamos trabalhar juntos e vamos aperfeiçoar esse trabalho sem dúvida nenhuma. O vereador Ricardo Santos encaminhou diversos pedidos de informações ao Executivo sobre como estão sendo aplicadas as verbas do governo federal destinadas aos programas de redução de danos e HIV/AIDS. Nós em Pelotas temos um recurso do governo federal que aporta ao nosso município R$2 por pessoa, em torno de R$700 mil, mais R$300 mil que é verba do PAN. Nós temos R$1 milhão ano, né? Que a gente não vê nenhum evento, não vê nenhuma intervenção da Secretaria no programa de DST-AIDS, né? No programa de redução de danos. Nós temos os veículos
que são verba destinada para estes programas que a gente não vê circulando. Os redutores, muitos andam a pé, deslocam para inúmeros bairros da cidade, bairros distantes, né? Os redutores sem veículos, e esses veículos que deveriam estar na redução, que é verba da redução de danos, estão fazendo outras tarefas, estão em outras atividades da Secretaria de Saúde. Então é isso que nós queremos fiscalizar. Após serem retirados da área que estava sendo ocupada na Coab Tablada, os poceiros retornaram à Casa Legislativa na busca de auxílio aos vereadores. Segundo o líder dos poceiros, o motivo da audiência pública foi tratar a respeito do ofício que a Prefeitura até o momento não assinou. Em virtude disso, o poder público só contribuiu para desocupar a área. Nós nos reunimos hoje porque a Prefeitura precisava assinar um documento para a gente dizendo que tinha interesse naquela área. E a gente passou já mais de 15 dias aí nessa luta e só faltou a Prefeitura se manifestar. E hoje pela manhã foram lá e desocuparam a área. A Prefeitura só apareceu lá para retirar o material, entende? E a gente ficou sem um lugar para realizar os nossos sonhos, que era de construir um cantinho para criar nossos filhos. O governo federal se comprometeu em doar o terreno à Prefeitura. E o Poder Legislativo busca uma forma de auxiliar os poceiros. Deslocamos a Porto Alegre, fizemos contato com Brasília, essa é uma área federal, né? E existe interesse sim, porque nós levamos uma comissão de ocupantes junto conosco, né, a Porto Alegre. Existe interesse do governo federal em fazer a cedência dessa área ao município de Pelotas. Precisava então de o prefeito Eduardo Leite encaminhar um documento dizendo que queria essa área para o município. E a partir daí nós podíamos então colocar essas pessoas lá, alocar essas pessoas lá. Já estavam lá, era só regularizar a situação deles, né? Só que até o momento o prefeito não disponibilizou esse documento e devido à reintegração de posse, uma liminar judicial, no dia de hoje eles foram retirados. Depende então a sensibilidade da Prefeitura Municipal, do gestor público, né, em disponibilizar este documento ao Ministério Federal e a área vai ser entregue a eles. A nossa posição e encaminhamento é que possa o prefeito municipal receber os moradores e a prefeitura possa ajudar na negociação, que o nosso interesse é que os moradores permaneçam na área ocupada. A terceira Coordenadoria Regional de Saúde prestou contas sobre a gestão de 2010 a 2014 na Câmara Legislativa. Estiveram no plenário, junto aos vereadores proponentes, a diretora e o vice-diretor eleitos para a Faculdade de Odontologia da UFPEL em 2015, Adriane Teges e Luiz Eduardo Nova Cruz, além do titular da terceira Coordenadoria de Saúde, Milton Martins, que apresentou a avaliação da gestão. Mas eu creio assim que, pelo que a gente mostrou aqui na nossa audiência pública, a gente pôde discorrer o quanto avançamos, né, na gestão em parceria com os municípios da nossa região, com Pelotas, com Rio Grande principalmente, com Jaguarão, com Piratini, com Canguçu e São Lourenço, que são os principais polos, né, no processo de ampliação de oferta, né, o acesso de serviços na nossa região. Segundo o relatório, houve um aumento do investimento na saúde da região. Entre 21 municípios, foram distribuídos 89 novos médicos, 83 novos veículos de saúde, ambulâncias, veículos leves, vans e ambulâncias, além do orçamento destinado a remédios, contratos com hospitais e fornecimento de fraldas. O presidente da Comissão de Saúde da Câmara, vereador Marcos Cunha, ficou satisfeito com a evolução apresentada. Então, a gente pôde ver que houve uma evolução importante de recursos, mas que ainda não foram suficientes. Nós continuamos ainda com graves problemas na área da saúde, não obstante o Estado do Rio Grande do Sul tenha investido aí mais de 12%, que é o constitucional, né, na área da saúde. Então nós precisamos investir mais recursos. Nós precisamos mais recursos para a saúde, precisamos investir melhor, quer dizer, mais gestão e mais recursos. Porque tudo isso, todo esse esforço que foi feito até agora ainda não conseguiu fazer com que a gente tenha ainda aquelas condições adequadas de atendimento da saúde pública no nosso município e na nossa região. O TV Câmara Notícia fica por aqui. Fique atento às principais informações do Legislativo Pelotense a qualquer momento na programação.